Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz nessa noite, segunda-feira, para estarmos aqui orando, buscando a face do Senhor. Eu convido você para estar conosco nessa noite. Hoje nós estaremos falando aqui sobre o livro de Atos, capítulo 10, 3 ou 4 versículos somente, mas para nos dar base para estarmos aqui conversando e orando ao Senhor. Eu convido você para que você possa também estar nessa mesa de oração, buscando a face do Senhor. Como nós temos sempre dito aqui, é necessário estarmos orando ao Senhor. É uma dificuldade muito grande nos dias de hoje do povo parar para buscar o Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que orar o tempo todo. E pelos acontecimentos no Brasil e no mundo, que nós temos visto e ouvido falar, nos dá a entender, nos leva a entender que realmente é necessário estarmos orando o tempo todo. E eu queria convidar você para estar meditando nessa passagem de hoje. E nosso tema de hoje é: fuja do que eras e se aproxime do que Deus quer que se torne. Então, essa é a nossa proposta nessa noite. Para nós devemos refletir e fugir do nosso eu do passado e buscar nos aproximar daquilo que Deus quer que nós sejamos, que nós temos hábitos, costumes que entristecem o Espírito Santo e atrapalham o agir de Deus na nossa vida. Mas nessa noite eu queria que você meditasse nessa proposta de nós fugirmos do nosso eu do passado, manter nosso velho homem sepultado e lutar a cada dia para nos aproximarmos de que Deus quer que nós nos tornemos, que é discípulos dele, discípulos literalmente falando, discípulos do Senhor. E isso requer uma certa mudança de vida. Isso requer uma negação. E que você possa meditar nisso hoje. Eu queria convidar você para estar lendo comigo aqui o livro de Atos, no capítulo 10, do versículo 9 ao 16. E possamos meditar nisso. Então Deus quer nos levar a uma mudança de vida, porque nós já, quando ingressamos no Evangelho, trazemos costumes do passado. E esses costumes do passado, muitas das vezes, nos prendem, nos algemam e dificultam nos tornarmos no que Deus quer. Então, por isso que o Senhor fala bem claro: que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. E muitas das vezes, até a pessoa agindo com muita religiosidade, ela está afastada do Senhor pelas suas atitudes. E aqui no livro de Atos, aqui no versículo 9 do capítulo 10, diz assim, a parte B: subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. 10. E tendo fome, quis comer. E quanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum, que Deus purificou. E aconteceu que por 3 vezes o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então ali, por 3 vezes, o Senhor manifestou a vontade a Pedro, que ele obedecesse o que ele estava falando. Tinha um propósito, Deus tinha um propósito, tinha uma obra para Pedro fazer, mas primeiro Pedro tinha que perder alguns costumes, ou perder uma coisa que atrapalhava Deus agir na vida dele. Amém? Então, que você possa meditar nisso. Vamos estar orando e vamos dar continuidade a essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, seja conosco nessa noite. Louvamos e bendizemos, pedimos que venha nos dar direção, sabedoria e possa alcançar cada coração nessa noite, do meu irmão, minha irmã, que está ao alcance dessa palavra. Que teu Espírito tenha liberdade para falar no nosso íntimo, meu Pai. Glorifique o teu nome e fala, meu Senhor, da tua misericórdia, graça e vontade em nome de Jesus. Então aqui nós vemos que Deus
tinha um propósito, tinha uma obra para Pedro fazer. Mas para Pedro fazer aquilo que Deus queria, que era ir até Cornélio, lá em Cesareia, Deus antes tinha que quebrar algo na vida de Pedro. Porque o que nós trazemos para o Evangelho, às vezes com muita religiosidade, com muita coisa, nós achamos que mudamos, que já mudou e já é o suficiente para Deus usar. Mas Deus quer sempre quebrar alguma coisa que ainda está atrapalhando Ele nos usar como Ele quer. Porque Ele quer que nós nos tornemos o que Ele quer, o que Ele já projetou para cada um de nós. Mas o nosso eu atrapalha esse agir do Senhor. Porque às vezes nós não entendemos a razão das coisas e criticamos situações ou até atitudes do próprio Deus, como Pedro criticou aqui, por não entender. E a falta de entendimento leva a práticas erradas. A falta de entendimento leva a entendimentos errados. Certa feita, um senhor que morava numa casa pequena, morava ele, sua esposa, seu filho e um casal de sogros. Só que era um cômodo só. E para ele era muito apertado. E aí ele tinha um senhor na cidade que era conselheiro, ele se dava muito com esse senhor e acatava muito o que esse senhor falava. Então ele foi lá pedir um conselho a ele e falou: meu senhor, fulano de tal, eu quero uma ajuda sua, me dá uma orientação. Eu moro numa casa, um cômodo tão pequeno, e mora eu, minha esposa, meu filho e os meus sogros. E não dá, um cutucando o outro, um esbarra no outro, não tem liberdade, é muito apertado, não tem espaço para nada aquele lugar, eu não estou aguentando mais. Aí o moço falou: isso aqui é um conselho? Fala o seguinte, na sua casa você tem um boi? Você cria animais? Tem uma vaquinha lá, coloca dentro de casa. Aí agora estava ele, a esposa, o filho, o casal de sogros e a vaca. E ali, só que como agora aumentou um ser dentro daquele imóvel. Ele já achava pequeno no passado, imagine agora. Aí ele voltou na semana seguinte falar com o mestre: poxa, amigo, você me deu aquele conselho de botar uma vaca e tá demais, aquela vaca tá atrapalhando tudo dentro de casa, é um animal no meio da família e tal. Eu falei assim: não, rapaz, dá certo sim. Você por acaso tem na sua casa ali cabritos, cabras? Não, tem uma cabra lá e um cabritinho. Então bota a cabra e o cabritinho dentro de casa junto com a vaca e com vocês. Aí ficou ele, a esposa, a filha, o casal de sogros, a vaca, a cabra e o cabritinho. E ficou uma semana aquela tortura, aquela situação, aquele sofrimento. Na semana seguinte ele voltou a falar com o mestre de novo: mestre, tá impossível agora ficou pequeno mesmo, porque tá a vaca, tá a cabra e o cabritinho e minha família. Eu falei assim: não, rapaz, ainda tem espaço, é você que não está entendendo. Coloca agora, você tem cavalo lá? Tem uma égua. Coloca a égua. Vai ficar a égua, a vaca, a cabra, o cabritinho, coloca. Aí ele colocou, a moça está falando, aí colocou agora a égua. Aí ficou ele, a esposa, filho, o casal de sogro, a vaca, a cabra, o cabritinho e a égua. Aí não estava aguentando mais, aquela semana eu falei: não, eu escuto muito o que o mestre fala, que ele me ensina e me orienta, mas dessa vez foi longe demais. Eu não estou aguentando mais, não estou aguentando. Eu vou falar com ele. Aí foi até o mestre, ele falou: mestre, por favor, eu sempre escuto o que o senhor me diz, mas dessa vez foi demais, mestre. Eu, minha esposa, meu casal de sogro, uma cabra, um cabritinho, a vaca, o cavalo. Eu falei assim: não, fala o seguinte, que você cria porco? Cria. Bota um leitão que tá lá dentro. Mas bota, agora vai dar certo. Aí ele botou o leitão. E a terceira para a quarta semana piorou. Porque agora estava o cavalo, a vaca, a cabra, o cabritinho e o leitão. E fezes de animal dentro de casa. Não tinha espaço, não aguentando mais. Ele explodiu. Aí na quarta semana eu fui falar com o mestre: não aguento mais. E ele falou assim: então foi o seguinte, agora você tira todos os animais. Você tira a vaca, coloca lá no local onde ela é criada, coloca o cavalo no celeiro, coloca a cabra para comer grama do lado de fora, bota o cachorro na casinha dele, o cabritinho com a cabra, você bota para lá de fora também.
Aí ele foi, fez isso, tirou os animais todinho, cada um no seu lugar, limpou a casa e tal. Aí ele ficou todo feliz. Aí ele voltou a falar: mestre, agora sim, esse último conselho seu foi maravilhoso. Tá eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra à vontade, conversando. Não tem mais aqueles animais atrapalhando. Tá muito bom o ambiente. Aí o mestre falou: viu? A casa é a mesma casa, o tamanho é o mesmo. Você que não estava entendendo. Então, quando entrou os animais no meio da sua família, você entendeu que o importante ali era tirar todos os animais e conviver em paz, você e sua família, que tem espaço. Basta você entender. Você que torna o lugar feliz com o seu procedimento. E ali ele agradeceu, o mestre voltou para casa e foi viver com a sua esposa, sua filha e seu casal de sogros. Então, muitas das vezes a pessoa erra porque não está entendendo o propósito de Deus. Não está entendendo a geografia que lhe cerca. Aí discute com o próprio Deus. Por quê? Temem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Aí a pessoa muitas das vezes é religioso, como Pedro era. Pedro era religioso. Pedro, olha os exemplos que Pedro nos dá. Pedro, inclusive, estava ali orando na laje. Porque os judeus tinham a prática de fazer festa na laje, conversação ali, bate-papo em cima da casa. E Pedro se recolheu no canto daquela laje ali para orar ao Senhor, longe do amontoamento de pessoas. Ele queria orar, buscar Deus. Então ele era religioso. Só que ele tinha costume que Deus queria parar, tirar da vida dele, porque estava atrapalhando. Então estava ali, Pedro orando, na hora sexta ali sobre a casa de Simão, o curtidor. E lá do outro lado, o Senhor estava tratando com Cornélio, que era um homem centurião, que tinha um bom relacionamento com os judeus, e aquele homem precisava, ele era excelente, uma pessoa muito boa, como hoje, tantas pessoas boas, mas que precisam do Evangelho, porque a caridade sem a salvação é barco de um remo só. Então tem que ter obras e ação. Então você tem que fazer a caridade, mas buscar o Senhor. E aí, Cornélio era muito bom, respeitado pelos judeus, enchia sua casa de pessoas, fazia muita caridade. Mas o anjo disse: uma coisa te falta. Então entenda bem, se você faz caridade, mas não quer aceitar Cristo como Salvador, você vai correr um risco muito sério de ficar de fora da salvação. Porque só a caridade não adianta. E ali o Senhor vai e ensina para que ele mande alguém até Jope para procurar por Simão Pedro. Boa noite, graça e paz, irmã Raquel, seja bem-vinda. E aí ele vai, o Cornélio, ele entende que quando aquele anjo surge diante dele, aquele carão de luz, e fala com ele: olha, suas esmolas, sua caridade são recebidas diante do Senhor. Mas uma coisa ainda te falta: manda alguém buscar Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, e ele te falará do que precisa ser feito. Aí ele, como viu o anjo, e o homem é religioso, temente a Deus, ele mandou 2 funcionários e um soldado. 3 homens foram buscar Pedro. Quando chega em Cesareia, olha a missão de Pedro. Pedro teria que ir, viajar com aqueles homens que não eram do seu meio, homens com soldado com roupa romana e 2 empregados de Cornélio, de Cesareia. Então, todas as vestimentas eram diferentes da dele. Ele já ia, se ele não sofre aquele tratamento do Espírito, ele não iria com aqueles homens. E Deus queria salvar também. Deus não quer salvar só eu e você, quer salvar toda a humanidade. A salvação é para todos, só que nem todos querem. E ali, o Senhor, o anjo dá um conselho para Cornélio, ele manda o soldado e os empregados, as 3 pessoas andam até Cesareia, e ali, 2 dias ali, no 3º dia andando até Cesareia. Aí, quando, no trajeto, nesse momento do trajeto, Deus está tratando com Pedro. Pedro está orando e é arrebatado em espírito, e Deus mostra para ele uma visão com todas as carnes, animais que o judeu nem tocava, ainda mais comer. Aí o Senhor fala com Pedro: Pedro, pega, mata e come. Aí Pedro: Senhor, os meus lábios nunca tocou em coisa impura, o Senhor não sabe disso? Aí o lençol é recolhido. Daqui a pouco descia de novo aquele lençol com todas as carnes impuras que os judeus não comiam. E a voz volta a dizer: Pedro,
escolhe, pega, mata e come. E Pedro começou a ficar indignado com o Senhor. Então, quando a pessoa não entende a voz do Espírito, não entende o que Deus está falando, tende a ficar indignado. E às vezes vinga-se com a pessoa porque não está entendendo o tratamento do Senhor. Às vezes desconta em pessoas que não entendem de Deus, só segue algumas áreas da vida e não está entendendo e discute porque está, na realidade, desobedecendo a Deus e não os homens. Está agredindo o Espírito Santo e não pessoas. E ali Pedro ouve aquela voz de novo, escolhe, pega, mata e come. Senhor, eu nunca toquei em coisa impura, o Senhor não sabe. Aí na terceira vez que aparece que ele é recolhido, aquela voz fala com ele, Pedro, não torne tu comum que eu santifiquei. Então a pessoa, quando não está entendendo o tratamento de Deus, e entra na carne, e faz coisas que não tem nada a ver com o que a palavra ensina, ela está indo contra os ensinamentos do Senhor. Está tornando comum o ensinamento de Deus. Está tornando comum o que Deus separou para que ele e ela, para que nós fôssemos. Está tornando comum. Então falou, não torne tu comum que eu santifiquei. Mas tudo isso fazia parte do plano do Senhor. Porque assim que ele acabou de ter esse contato com o anjo do Senhor, o Espírito fala com ele, olha, desce que pessoas te procuram aí. Olha que coisa, ele estava falando, olha que teatro de operações. Ele falando com o anjo, o Espírito revelando ali que pessoas estavam ali para chegar, mas ele estava tão dentro do seu eu, que ele não estava nem entendendo. É tão profunda a coisa e Pedro estava no raso. Então, pessoas que vivem no raso dentro da casa do Senhor. Pessoas que vivem no raso, não entendem a razão, não entendem, não se submete, não procura aprender e começa a ferir o Espírito Santo. Então, por isso que o tema hoje é fuja do que tu era e se aproxime do que Deus quer que se torne. Então, temos que fugir do que nós éramos, irmão. As nossas velhas práticas, pensamentos, palavras e obras só entristecem o Espírito Santo. Nós temos que nos submeter à vontade do Senhor para nos tornarmos o que Ele quer que nós sejamos. Porque às vezes achamos que estamos bons. Ter os dons do Espírito. Eu sei pregar, sei cantar, sei falar, sei tocar. Eu tenho muito conhecimento, muito conteúdo, mas Deus quer sempre mudar. Porque o que nós temos é de natureza humana. Só quer nos encher da graça do Espírito Santo. Para que o nosso Espírito seja fortalecido e possa nos fazer submetermos à vontade do Senhor. E ali Pedro estava resistindo. O Espírito fala, desce que homens te procuram. Quando Pedro desce da laje, ele já vê pessoas que um soldado romano e 2 empregados de Cornélio, tudo com roupa diferenciada. Da roupa deles, do traje deles, judeu. Aí aqueles homens falam, olha, meu senhor mandou te buscar, porque um anjo apareceu para ele. Então eles contam para ele o que aconteceu. Aí quando ele ouve o que aconteceu, ele começa a pensar na visão que ele teve, no que o Espírito falou com ele. Aí ele começa a cair em si. Aí começa a ser quebrada aquela velha natureza. Que a velha natureza faz a pessoa ficar religiosa. A velha natureza faz a pessoa tomar uma atitude que fere o Espírito Santo. E ali ele é quebrado porque ele lembra do que Deus está alguns minutos atrás tratando com ele. Aí o que ele faz? Como ele estava ainda salgadão, sem entender direito a voz do Espírito, e agora estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo, ele sabe que se ele fosse sozinho, quando ele voltasse, seria apedrejado pelo povo judeu. Que até então, até o Pedro anterior, minutos atrás, tinha o mesmo pensamento que ele. Se ele fosse sozinho, lógico que ele iria sofrer consequências. Aí ele chama 6 testemunhos. Você lendo mais à frente, você vai ver que ele chama 6 irmãos para ir com ele. Quer dizer, é ele, 6 irmãos como testemunha, e mais os 3 cidadãos que foram mandados buscá-lo, que é um soldado e 2 funcionários. Aí imagine Pedro caminhando, vendo aqueles homens, pensando na visão e sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Porque imagine a confusão na cabeça de Pedro. Mas o que confortava ele foi a visão que Deus deu a ele e o que Deus falou com ele. Não torna tu comum o que eu santifiquei. E como, infelizmente, dentro da igreja, tem tanta gente tornando comum o que Deus santificou. Não obedece, não quer servir, não quer testemunhar, não quer ser sal e luz, não quer fazer a vontade de Deus, que às vezes de Panini quer ir para Jope, quer viver o evangelho fazendo a sua vontade, ainda discute com Deus.
ainda discute com o Senhor. Por quê? Pedro aqui discutiu. Ele aqui, olha a insistência de Deus, porque Deus queria usá-lo. Deus queria usá-lo com Cornélio. A pessoa não está nem entendendo o que Deus está fazendo, mas está reclamando. Boa noite, graça e paz. Missionária Carmen, seja bem-vinda. Então, não está entendendo o que Deus está falando, questiona com Deus, e não sabe que está impedindo Deus de usá-lo ou usá-la literalmente. Porque o que nós devemos nos tornar, Deus já preparou para cada um de nós ferramentas, situações e milagres e bênçãos dentro do que ele já da nossa formação. Nós é que temos que nos aproximar do que Deus quer, do que Deus deseja para cada um de nós. Porque eu sempre digo, milagre, Deus não vai fazer nenhum milagre mais para mim e para você. Porque Ele já fez. Quando o Senhor morre, Ele diz, Pai, tudo consumado está. Então, nosso milagre já existe. Nós temos que tomar a posse. Aí fica crente que não conhece o Senhor, correndo atrás de milagre, igual doido, para cima e para baixo. Não, o milagre já existe, irmão. Você tem que entrar na condição, ou no plano que Deus quer para você e para nós. Temos que entrar, nos tornar o que Deus quer. Quando nos tornamos no que Deus quer para cada um de nós, os milagres nos alcançam. Porque é o milagre que corre atrás do crente, não o crente atrás do milagre. Ah, mas isso é heresia. Não, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Então, quando você crê e obedece ao Senhor, as promessas te acompanham. Mas a pessoa não quer obedecer, quer discutir com Deus, ou discutir com quem às vezes é um mentor, uma mentora que está lhe ensinando, orando, buscando contigo, caminhando, amassando barro contigo. Ela não quer obedecer, não quer nem seguir conselho. Como eu falei ontem no culto, a pessoa não é ensinável, quer só ensinar. Quer só discipular, mas não quer ser ensinável, não aceita o conselho, não aceita a orientação, porque sabe tudo. E quando sabe tudo, faz como Pedro, discute com o próprio Senhor. Porque Pedro ali ficou um tempo. Teve que ter 3 visões, desse capítulo 10, do versículo 9 em diante, 3 visões de animais descendo dos céus, naquele grande lençol, e só fala, Pedro, escolhe, pega, mata e come. Senhor, você não sabe que os meus lábios nunca tocaram em coisa imunda? Até parece que não foi Deus que criou ele. Até parece que não foi Deus que formou ele com as suas próprias mãos. Aí discutimos com Deus, aí deixamos de receber o que já nos está proposto, porque nós estamos em condições de receber o que Deus tem para cada um de nós. Aí, depois que agimos assim, vem a acusação do inferno, porque nós desobedecemos, ou fomos rude, ou fomos grosso, ou, de alguma forma, entristecemos o Espírito Santo. Aí fica debaixo da acusação e faz que nem Adão, corre, se esconde. Então nós temos que entender, nós temos que fugir do que nós éramos. Deixar o velho homem sepultado, a velha mulher sepultada, e nos aproximar daquilo que Deus quer para cada um de nós. Aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Porque quanto mais nós buscamos o Senhor, nós nos tornamos aquilo que nós buscamos. Quanto mais buscarmos o Senhor, mais iremos nos parecer com o Senhor. Mas enquanto vivemos uma vida de relutando, uma vida de resmungando, uma vida de desobediência, nós vamos nos afastar do Senhor. Não é o Senhor que se afasta, nós que nos afastamos do Senhor, porque o Senhor é imutável. Nós, com nossas atitudes e procedimentos errados, é que nos afastamos do Senhor, porque não estamos entendendo. Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais do Senhor, porque ela se discerne espiritualmente. Então nós temos que entrar numa situação de viver uma vida espiritual. Então aquilo que você e eu mais alimentamos é o que vai se identificar, se for o espírito com o Senhor, se for a carne com o mundo. Por isso nós vemos muitas pessoas se dizendo evangélica, mas distante de Deus, ou fugindo, ou desobedecendo, ou sendo uma coisa em casa, outra coisa na rua. Por quê? Porque a carne ainda fala. E sempre que há uma situação para trabalhar a carne, a pessoa reluta, faz igual Pedro, discute com o Espírito Santo. Aí depois fica fugindo do evangelho. Depois fica igual Adão, a voz do Senhor soava no jardim, Adão se escondia. Até parece que Deus não está vendo o que se passa dentro de cada um de nós. Até parece que Deus não está lendo, nesse momento, os nossos pensamentos. Porque até os nossos pensamentos, antes de chegar até as nossas vidas, antes passam pelo Senhor. Aí deixamos de atingir aquilo que Deus quer, deixamos de ser a criatura que Deus quer, deixamos de comer na mesa o alimento que Deus tem nos dado para comer coisas que a carne nos faz aproximar.
Porque quando somos rude, ignorante, resmungão, quando somos pessoas de coração duro e de duro entendimento, somos homens de dura serviço, não estamos quebrantados para ouvir o Espírito Santo. Então, nessa noite, que você fuja do que você era e se aproxime daquilo que Deus quer que você se torne. Esse é o nosso propósito. Então, aqui, depois que Pedro deixou o Espírito conduzir, porque ele até chegar lá, irmão, ele foi nascido e criado no judaísmo. Imagina a cabeça dele até chegar lá. Ele pensando naquela visão, pensando, o que Deus quer comigo? Como é que Deus... O anjo aparece, um homem lá em Cesareia, um gentil. Aí imagina a cabeça de Pedro. Aí ele, com aquela cabeça ali, ele vai caminhando com os homens. E os homens contando como foi, quem era Cornélio, como é que ele fazia em casa, ele recebia muitas pessoas, fazia muitas esmolas. Foram dando, entregando a vida de Cornélio, para quando Pedro chegasse lá, Pedro saber com quem está tratando. Embora, no seu interior, ainda havia um questionamento, porque ele teve a visão. O anjo falou com ele, mas os 6 que estavam indo com ele não tiveram a visão. Então imagine no caminhar aqueles homens questionando Pedro. Como é que Pedro está indo com esses homens? Vai para onde? Porque não teve tempo dele contar, dele relatar. Não teve tempo. Então ele desceu, pegou os 6 testemunhos e saiu com os 3 para Cesareia, que era um dia de caminhada. E aí, naqueles 2 dias caminhando, eu imagino aqueles homens julgando Pedro e Pedro tentando entender. Mas se rendeu, pelo menos foi. Aí a Bíblia diz, quando ele chega na casa de Cornélio, do gentil, porque tem gentil que às vezes dá mais testemunho que é muito crente, irmão. Porque ele dava esmola, ele era amado pelo povo judeu, ele recebia na sua casa aquelas pessoas, ele era amado e respeitado, gentil, a ponto do Senhor mandar um anjo, e o anjo, na forma teofânica de Deus, se aproximar e falar conosco, diz para ele, olha, são recebidas a sua esmola e a sua caridade, irmão. Seu amor. Mas uma coisa te falta. Mande alguém buscar por Pedro. Em Cesareia, na casa de Simão, o curtidor, para que ele venha te falar. Quer dizer, o que precisava, que era o quê? Falar do evangelho para ele se converter. Porque, como eu disse no início, as obras têm que estar unidas à fé. Obra só não salva. Ah, bonzinho, bonzinha, tem que haver a conversão. Porque ali Cornélio, no testemunho é esse. Cornélio teve que se converter ao Senhor. Ele e toda a sua casa. Aí é interessante que quando Pedro chega na casa de Cornélio, a casa está lotada. Aí imagina o impacto dele. Pô, o cara é gentil, mas é verdade que os homens falaram com a gente. E quando ele chega na casa, quando Cornélio vê Pedro, ele imaginou por si, um anjo vem e manda ele buscar Pedro em Cesareia. Pô, esse cara deve ser um anjo também. Aí eles mergulham no pé de Pedro para adorar Pedro. Pedro, não, eu sou homem como tu. Aí Pedro começou a entender. Eu sou homem como tu. Ele sabia que para adorar tinha que adorar a Deus. Aí Pedro rejeitou a adoração de Cornélio. Quer dizer, um centurião se quebrantou. Quantas vezes nós nos quebrantamos, irmãos? Quantas vezes achamos que somos alguma coisa? Não pedimos perdão, não perdoamos, não nos submetemos, não obedecemos os nossos líderes, esposo com esposa, esposa com esposo, pai com filho, não obedecemos nossos patrões, chefes. Por quê? Somos alguma coisa, achamos que somos alguma coisa. E queremos milagre, queremos bênção. E a Bíblia diz, irmão, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E ali Cornélio, centurião, quer dizer, um homem, comandava 100 homens. E ele que é responsável pela sinagoga, mas ali ele se reduziu a nada. Ele se humilhou. Pedro chega, ele pula no pé de Pedro. Pedro é um homem até ignorante, não sabia nem ler, praticamente escrever. Não tinha histórico de cultura, Pedro. Mas aquele homem, quando vê Pedro chegando com a sua comitiva dos 6, mergulha no pé de Pedro. Pedro, não, levanta, adore somente a Deus. Aí Cornélio vai e relata para Pedro, novamente, que os soldados e os empregados falaram, ele repete para Pedro. Então ele ratifica para Pedro ali todo o acontecimento. E quando ele acaba de contar para Pedro, Pedro começa a discorrer o evangelho para eles. E quando Pedro começa, imagina os 6 testemunhas, que até então estavam voando.
Quando o testemunho vem aquilo, a Bíblia diz que quando Pedro está falando, o Espírito Santo vem, sela todo mundo com o fogo da promessa, começa todo mundo a falar em línguas, todo mundo falando em mistério ali. Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, todo mundo falando em mistério. Cornélio, os seus e a casa estava cheia, todo mundo de mistério. Aí Pedro, quando olha aquilo, vira para as 6 testemunhas, e diz assim: poderíamos nós negarmos águas a esse como nós receberam a promessa? Imagine o que Deus fez ali, quando Pedro e aqueles 6 homens que foram com ele, 6 testemunhas, deixaram-se ser usados. O Senhor selou a casa com o Espírito Santo. E interessante que quando acaba aquela celebração ali, Cornélio convida eles para ficar ali com eles alguns dias. Aí Pedro passa, aí sim. Olha que diferença do Pedro agora, quebrantado pelo Espírito. Não é o Pedro resmungão, não é o Pedro bicudo, Pedro que faz cara de santo, mas fica com cara de monstro de vez em quando. Ele diz que é crente zangado. Aí, não, era um Pedro quebrantado. E agora Pedro é convidado por Cornélio a ficar na casa dele, passar uns dias ali e conhecer o testemunho de Cornélio. Imagine, quanto aprendizado das duas partes. Mas tudo porque, apesar de ter questionado, Pedro foi com aqueles homens e deixou-se ser usado por Deus. Então o que Deus quer, irmão, é que nós nos submetamos a Ele e deixemos ser usados por Ele. Aqui há uma verdade que diz o seguinte: por que é tão difícil mudar para algumas pessoas? Por que é tão difícil mudar? O processo de mudança é necessário. A vida é feita de transformações. E quanto mais resistimos a isso, mais difícil aceitaremos. Então, quanto mais nós resistimos, temos que mudar, temos que nos quebrantar, temos que deixar o Espírito Santo mudar a nossa vida, o que precisa ser mudado. Porque nem sempre o que eu quero é o que Deus tem para mim. Então, tem que entender que nós temos que fazer que é a vontade dEle, e não que Ele faça a nossa. Nós achamos que, como Pedro, o Senhor manda ele escolher, pegar e matar, e Senhor, meus lábios nunca tocaram nisso. O Senhor não sabe disso? Imagina ele falando dessa forma com o Senhor. 3 vezes, irmão. E Deus é tão bom que aceitou aquele cabeçudo, respondendo ele, porque o Senhor queria quebrantar ele, trabalhar. Até o resmungador ele fazia parte do trabalho, que pedagogicamente estava sendo exercido com aquela visão ali. Então o Senhor quer quebrar-nos, irmãos. Tirar nosso orgulho, a nossa vaidade, para que possamos fazer a vontade dele. Porque quando achamos que estamos bem, que eu já estou cheio da bênção, que eu estou cheio da graça, é porque tem que mudar alguma coisa. Porque nós sempre estaremos aprendendo, irmão. Quando achamos que somos alguma coisa, que temos algo já de Deus, aí parou tudo. Por quê? Nós temos que entender que cada dia é um dia novo. A comida de ontem se viu só para ontem, a de hoje é para hoje. Amanhã temos que buscar mais. Porque nós temos que matar um gigante por dia, irmão. E se não matar hoje um gigante, amanhã tem 2. É o de amanhã, é o de hoje. Então nós temos que mudar sempre. Não aceitar a velha natureza. É como está aqui no título de hoje, no tema. Fuja do que eras no passado. E aproxime-se de Deus para que você se torne o que Ele quer, irmão, que nós sejamos. Então nós temos que fugir do passado, do nosso eu do passado. E nos tornar o que Deus quer. E nos permitir tornar a ser aquilo que Deus quer. Para ser o que Deus quer, nós temos que nos submeter. Aqui no livro de Lucas 9, 23 a 26, diz assim: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, para ouvirmos a voz do Senhor, para entrarmos no processo de mudança, sem questionarmos, é preciso negarmos a nós mesmos. Porque se não negarmos a nós mesmos, nós nunca conseguiremos fazer a vontade do Senhor. Porque a nossa carne vai brigar sempre com o nosso espírito. Eu, como falei, o que nós mais alimentarmos é que vai prevalecer. Tem alimentado o que? A carne e o espírito. As atitudes que nós tomamos mostram quem temos alimentado mais. Então nós temos que entender que nós temos que nos sujeitar à vontade. Ah, mas
Como alguém falou comigo hoje, mas eu sou humano. Não é humano? Você dá vazão à vida humana, a tua vida espiritual morre. Nós estamos na terra, nós não somos da terra. A Bíblia nos chama de estrangeiros. Nós somos forasteiros no mundo. Nós não somos do mundo. O Senhor foi preparar lugar para nos levar para lá. Nós estamos aqui por um tempo, mas nesse um tempo temos que nos quebrantar todo dia. Já estou cheio do Espírito Santo. Não, cada dia precisa buscar mais. Orar, nos quebrantar, perdoar, buscar ser perdoado com as nossas atitudes. Não atrapalhar o que o Espírito já está fazendo. Porque o Espírito Santo, o Senhor fala sobre o Senhor disse aqui nos evangelhos. Meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, eu também. Então não temos que atrapalhar o que Deus está fazendo. Por isso que eu costumo dizer que até os vales na nossa vida, os desertos, são pedagógicos. Tem propósito. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que se foram chamados por seu decreto. E também entenda que nós, quando negamos a nós mesmos, como a Bíblia ensina, é uma entrega total, sem reservas. Negar a nós mesmos significa uma entrega total, sem reservas. Não, porque aqui não, separa um lado do coração, não, aqui Deus não pode tocar, não, porque aqui ainda sou assim. Não é assim não, tem que entregar, irmão. É colocar o corpo no altar para o sacrifício. E o sacrifício exige entrega. Porque se eu não entregar, é como a minha esposa de vez em quando fala aqui, ó. Nós temos o controle remoto aqui do ar-condicionado. Aí a gente tem o controle da nossa vida remoto na mão, aí nos convertemos e entregamos o Espírito Santo. Mas aí tem hora que a gente pega de volta. Por quê? Não quer deixar o Senhor ter controle total. Sem reservas é entregar o controle na mão do Espírito Santo e deixar. Vai doer? É difícil? Mas não é impossível. É difícil porque você briga com a velha natureza. Mas se eu quero me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne, para receber o que Ele já tem para mim, eu tenho que negar o meu eu. Por isso que Ele diz, quem quiser vir após mim, quer dizer, para se tornar um discípulo do Senhor. Discípulo que é literalmente a cópia do seu Senhor. Ele diz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-lhe. Isso significa entrega total, sem reserva. O difícil não é descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, mas negar a nossa para fazer a dele. Então, difícil, meu irmão, minha irmã, não é a gente entender a vontade de Deus na nossa vida, não é difícil. Basta entender, basta você abrir a mente que você vai entender. Agora, o mais difícil é negar a nossa vontade para fazer dele, porque a carne está sempre lutando, sempre dando sinais de que está viva, e sempre quer abrir a tampa do caixão e fugir, e voltar a velhas práticas, mentira, engano, raiva, ciúme, fúria. Eu sou crente, mas não sou demente, e se deixar, sai na mão, sai no braço, deixa de fazer a vontade do seu carro da carne. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Porque Pedro não ia fazer a vontade do Senhor se ele continuasse resistindo. O que chamou a atenção dele foi quando ele falou, Pedro, não faças tu comum que eu santifiquei. Isso está aqui no versículo 15 do capítulo 10 de Atos. E a segunda vez ele disse a vós, não faças tu comum o que Deus purificou. Em outras versões está, não faça do comum que Deus santificou. Então, que você possa entender que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir para nos tornarmos o que o Espírito Santo quer. Não é que ele quer. Por que ele quer? Porque para recebermos o que ele tem para a nossa vida, para as nossas vidas, temos que sepultar o velho homem. E esse velho homem, a velha natureza, está sempre atrapalhando Deus de fazer as coisas na nossa vida. Porque Deus não se mete. Deus convida. Deus convida. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Olha a condicional. Se ouvir a minha voz, se abrir a porta, entre na sua casa, serei com você e você comigo. Então é importante você abrir a porta. Você
Seja bem-vindo, Israel Simão, o Judoca. Deus te abençoe, sobrinho. Seja bem-vindo. Então é importante você deixar o Espírito terminar na sua vida o que ele já começou. Temos que deixar. Porque senão vamos ser crentes e estaremos atrapalhando o Espírito Santo de fazer obras através de nós. Que para as nossas vidas serem usadas pelo Senhor na totalidade, temos que negar o nosso eu. Porque não tem como andar carne e espírito. Uma hora tô fraco, tô forte, tô forte, tô fraco, tô fraco, tô forte. Não dá certo. Nós temos que negar o nosso eu. Errou agora? Pede perdão ao Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, não quero mais fazer isso. Não quero mais me enfurecer a ponto de brigar com meu irmão, minha irmã. Não quero mais usar uma atitude que machuque minha esposa. Não quero mais machucar o meu esposo. Não quero machucar os meus filhos. Isso é manter a velha natureza encostada na parede, presa no caixão. Mas quando damos vazão à velha natureza, deixamos de realizar a obra do Senhor, deixamos de abençoar alguém. Então nós temos que entender, o Senhor, ele repreendeu Pedro. Ele poderia ter deixado Pedro de lado e usado outra pessoa, mas ele sabia o que ele tinha colocado na vida de Pedro. O Senhor sabe o guerreiro que eu e você temos dentro do peito, irmão. É que nós temos o mau costume de olhar para as nossas espinhas, pé de galinha no rosto, cabelo branco, a idade chegando. Mas quando o Senhor olha para mim e para você, ele olha para o Israel guerreiro, a missionária Carmen guerreira, ele olha para a irmã Raquel guerreiro, ele olha para guerreiros que ele formou. Porque o Senhor olha para o nosso interior. Como eu falei ontem no culto da Santa Ceia, dons atraem homens, fama, like, curtida. Caráter atrai o Espírito Santo. Então, quando o Senhor olha, ele olha para o meu e o teu, nosso caráter, que está sendo formado pelo Espírito Santo, se deixarmos. Então, que você possa entender nessa noite, fuja do que era do passado. E se aproxime de Deus. E se aproxime daquilo que Ele quer que nós nos tornemos. Aí nós vamos ver milagres, maravilhas, coisas novas acontecerão nas nossas vidas e através das nossas vidas, se deixarmos Deus fazer o que Ele está fazendo. Porque às vezes dói, às vezes incomoda, às vezes não é o que eu queria, mas entenda bem, se Deus der tudo o que nós queremos, Ele nunca vai dar o que nós precisamos. E o que nós, nessa caminhada, nesse propósito, esse projeto que Ele nos chamou, o que nós precisamos é do que Ele já fez, que já tem para nós. É nos tornarmos no que Ele já traçou para a nossa vida, não no que eu penso. Amém? Porque a Bíblia nos fala também em Provérbios 23:7, que assim como imagina a alma do homem, assim ele é. Então o que você pensa, você tem que mudar os pensamentos, depositar a sua mente no Senhor, aí você vai ter pensamentos do Espírito. Porque hoje você vai ver problemas, situações difíceis, e vai falar como se alguém me disse hoje, eu sou humano. É humano? E quando estiver agindo como humano, você não vai viver como um homem espiritual. Porque a Bíblia diz que o espiritual entende as coisas do Senhor, porque ela discerne espiritualmente. Então, nessa noite, eu não sei quais são as suas dificuldades, suas lutas, mas eu sou enfático em dizer o que eu vou te dizer agora. Ontem eu falei para os irmãos e repito para você. Eu ratifico o que eu falei ontem novamente. Por quê? Até as dificuldades que nós passamos tem a nossa medida, as nossas digitais, cabem na nossa roupa. Cada um, a sua cruz é do seu tamanho. Sua cruz não é maior do que a de Paulo ou de Pedro. Cada um tem a cruz do tamanho certo da sua trajetória, da sua vida. Que meu problema está demais, está maior do que o de fulano. Mentira. A mentira do diabo para te parar. O seu problema é do tamanho que Deus permitiu entrar na sua história, na sua trajetória. Ele permitiu, é a permissividade do Senhor. Mas é heresia, não é heresia não, 1 Coríntios 10:13 diz, não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que pode suportar, e antes com a tentação te dará o escape, para que possa suportar. Então isso significa dizer que as adversidades que vêm até a minha e a sua vida, são todas da nossa medida, nada vem além da nossa fé, é tudo da nossa medida. Você quer ter vitórias maiores e enfrentar outras situações
acrescente a sua fé. Como? Cresça na fé. Busque coisas que edifiquem na fé. Trabalhe na academia espiritual do Senhor para sua fé crescer. Para sua fé crescer, só trabalhando na academia do Espírito Santo. Como? Alimenta a sua fé. Pega livros, músicas, que fala daquilo que você busca, que você quer. Alimente a sua fé. Ouça hinos que edifiquem. Quer ouvir o rebolado, quer ouvir tantas coisas que alimentam a sua carne. Novelas que alimentam a carne. Filmes que alimentam a carne. Busca coisas que edificam. Busca o que vem do alto. Aí a sua fé cresce. Você vai. Aqueles problemas que até ontem te paravam, a partir de hoje não vão te parar mais. Você vai ver que. Como você vai ver que conseguiu crescer na fé? Você vai perceber, ontem eu ficava nisso aqui, ficava gemendo, chorando. Hoje eu consegui passar, consegui vencer. Por quê? Sua fé cresceu. A sua fé aumenta, quem muito é dado, muito é cobrado. Eles verão outras situações ao nível da sua fé. Sempre as lutas e dificuldades na tua e na minha vida vê o nível da nossa fé. Amém? Irmão, quem está entendendo, diga um amém aí, irmão. Também se não entender, pode falar, irmão. Sou dono da verdade, não. Mas entenda, as nossas dificuldades, elas são do nosso tamanho, do nosso limite. Nada vem além da nossa fé. Amém? Por isso que o Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então é pela fé, irmão. Aí o Senhor diz em Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é fé, irmão. É fé. Então fuja do que você era antes. Sepulta. Joga fora. Não deixe te contaminar, te dominar de novo. A ira, a raiva, o rancor, a inveja, o ciúme. Não deixe te dominar isso mais. E busca ser ou se tornar o que Deus quer para você. Amém? Se torne o que Deus quer para você. Toda a força do inferno cai por terra. No nome de Jesus, quando tenta te parar. Você não tem que dar atenção para as situações infernais que tentam te parar. Ande em espírito e Deus vai te dar vitória o tempo todo. Quando as situações carnais vai tentar te parar, o Espírito vem e peleja por você. Amém? Que você possa entender isso. Aqui, para finalizar, em Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os adultos. Está em Hebreus isso. Então tem momentos que não podemos comer a comida mais forte, como diz também em 1 Coríntios 3,2. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, e nem ainda agora o podeis. Isso é Paulo falando em 1 Coríntios 3,2. Então ele deu papinha para aqueles crentes que ele tratou, porque ele podia dar comida mais sólida. Porque quando dá comida sólida, tem muito crente que alopra, até um termo militar, o crente explode. Eu sou crente, mas não sou demente. Aí não quer conselho, não quer mais ouvir ninguém, aí quer congregar sozinho em casa, na rua, com pessoas que entendam ele, que estão com a mesma ferida que ele ou ela tem. Por quê? Porque não quer mais ouvir, não quer se sujeitar, porque a carne está trepidando. Mas para matar essa carne, só não andando no Espírito. Só no Espírito. É matando o velho eu e se tornando o que o Espírito Santo quer que nós nos tornemos. Discípulos. Aí nós veremos o agir de Deus, veremos milagres e pararemos de nos esconder do Senhor. Pararemos de nos esconder de fazer a obra do Senhor, de ajudar pessoas, somar com pessoas, ser bênção na vida de pessoas. Parar só com aquela situação de querer ter, possuir, conquistar. Eu quero ter, quero mais. E nunca divide, reparte com ninguém. Isso é uma soberba, isso é uma vaidade. Nós temos que entender que tudo que vem na nossa mão é mordomia, não é nossa, é de Deus. Então nós temos que ter para viver e para abençoar alguém. Então se eu recebo um alimento, eu tenho que dividir. É somar com o meu irmão. Aí vai cumprir o que Deus falou na sua palavra. Ele diz que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí sim, estaremos saindo do nosso eu anterior e entrando na vontade do Senhor, nos tornando o que o Senhor quer. Amém? Então que você possa guardar isso, irmão. E não deixe que nada atrapalhe o que Deus já está fazendo na sua vida. Eu mando um abraço tremendo para o Igor, que eu conheci hoje. Falei que estaria orando por ele. Igor que
está, por enquanto, afastado do Evangelho, o Senhor me permitiu sair à rua e encontrei essa pessoa, conversando com ele, descobri que ele é afastado. Mas o que nos leva, às vezes, a nos afastarmos do Senhor é isso. A gente não conseguir dar lugar para o Espírito Santo fazer na nossa vida o que precisa para nos tornar o que Deus quer. Aí achamos que nós temos que... Aí fazemos como Pedro, resistir ao Espírito Santo. Resistir à vontade de Deus. E quando eu resisto à vontade do Senhor, a tendência depois é essa, é vir a acusação. Porque o diabo está fazendo festa para te resistir ao Espírito. Aí depois que te resiste ao Espírito, começa a acusação na mente. Aí muitos não aguentam a acusação e param. E Adão começou a fugir. E quantos estão fugindo hoje? Porque não entende que a palavra do Senhor na tua e na minha vida, irmão. É confronto. Se nós sairmos da presença do Senhor e não sermos confrontados, não foi o evangelho que salva. Tem que incomodar, né? Sair da igreja, né? E que palavra doce, gostosa, não é falar, eu tenho que mudar mesmo, eu tenho que mudar. Eu tenho que agradar a Deus com a minha vida, eu não posso continuar com a minha vida assim. Eu preciso mudar. Tem que passar a semana pensando nisso. Senhor, eu quero mudar, eu quero crescer. É uma música que tem aí, que nós ouvimos no final de semana, que fala da reforma. Uma reforma completa. Nós temos que ser reformados pelo Espírito Santo. Porque não se coloca vinho novo em odre velho. É sim vinho novo em odres novos. Isso quer nos transformar a qualidade do nosso odre para colocar vinho novo. Então nessa noite, o que você esteja passando agora, Deus sabe. E Deus tem poder para mudar esse quadro. Mas o que Deus principalmente quer é que nós nos tornemos o que Ele já separou para cada um de nós. Porque milagres e as bênçãos vão ficar nessa vida, irmão. Porque na realidade, nós temos que brigar pelo reino de Deus. Quando nós temos no coração, e entra na nossa mente que tem que virar cultura. Quando virar cultura, fica incutido aqui. Ó. Temos que ter na nossa mente que nós temos que brigar pelo reino dos céus. Não é brincar dando soco, não. É brigar com nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos o inimigo que abre a porta para outro inimigo espiritual. Porque se nós nos policiarmos e falar como Daniel, não vou pecar contra Deus, resolveu no coração dele, eu não vou pecar contra Deus. Nós temos que pensar assim. Aí nós vamos limitar o nosso inimigo interior. Aí nós vamos limitar o nosso inimigo interior e vamos liberar o nosso espírito para ter comunhão com o Senhor. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, anule esse inimigo, que é para não dar oportunidade para o outro inimigo. Porque o outro trabalha debaixo de legalidade, que o nosso inimigo, que está dentro de nós, libera para ele. Aí dá legalidade para ele fazer o que ele quer fazer, que é matar, é tricotômico o papel dele, matar, roubar e destruir. Mas nesta noite, que você possa deixar ou entregar, de repente você está desviado, está nos ouvindo ou vai nos ouvir, entregar a sua vida, o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo, para que ele possa pegar o controle e fazer o que precisa na tua e na minha vida. Não tome de volta o controle. A situação piorou e Deus está demorando, aí toma de volta. Não. Deixa Deus concluir na tua vida o que Ele já começou. Aí você vai ver como Deus é fiel. Aí você vai entender, quando começa a se manifestar na sua vida, os milagres do Senhor, que vai se manifestar no mundo natural, que já existe no mundo espiritual, no mundo intangível, ele vai entrar na tua e na minha história, trajetória de vida. Aí você vai ver, realmente, valeu a pena. Valeu a pena o jejum, a oração, santificar a minha vida, santificar separado do pecado, escolher com quem eu ando, andar com pessoas que vão fazer diferença, vão respeitar a sua vida cristã, não aqueles que zombam, não se está no caminho dos pecadores, detendo nas rodas dos escarnecedores, mas naquele que vai somar na sua vida, que vai respeitar a sua condição cristã. Aí você vai ver. Mas você começa a se tornar naquilo que Deus quer. Aquilo que o Senhor já tem ali, ó, milagres prontos para quando chegarmos naquela situação. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, você permanecerá vendo coisas que precisam sair da sua vida. Mas continua, meu irmão. Porque quando você se aproxima mais da luz,
você vê as coisas que você não consegue ver na parte mais escura. Então, quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais veremos coisas da saída da nossa vida. Só que, buscando o Senhor, nós teremos maturidade para entender que é necessário Ele fazer o que está fazendo. Aí vamos entender a razão do vale, a razão do deserto, a razão das ondas bravias, do vento forte. E ao invés de nós murmurarmos e tratarmos mal o nosso próximo, nós vamos dizer, como diz ali, 1 Tessalonicenses 18, que diz 5,18, que diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do nosso Deus para convosco em Cristo Jesus. Aí nós saberemos que tudo contribui para o nosso bem. Amém? Vamos orar. Se você puder agora convidar alguém para estar orando também, vamos buscar a face do Senhor. Alguém que você sabe que te desviou, porque está com problema no casamento, como tratei com pessoas hoje, pessoas desviadas. Alguém que quer se aproximar, tem visto o seu procedimento e quer te chegar. Ore para o seu colega de trabalho, faculdade, patrão, vizinho, parente. Ore. O importante é você buscar a face do Senhor. Vou estar orando agora. Você possa nesse momento descansar em Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite por tudo que Tu és. Obrigado por essa noite, pelos livramentos, pelo dia que se passou, Pai, por Sua misericórdia que é infinita. Obrigado porque nós sabemos, ó Pai, reconhecemos que não temos direito a nada, nem o ar que respiramos. Tudo nos vem por Tua infinita graça, Senhor. Nada vem até as nossas vidas porque nós somos merecedores. Nada, Senhor. A esposa que temos, o esposo, filhos, netos, sobrinhos, amigos, casa para morar, roupa para vestir, tudo que vem a nós é do Senhor. E nós somos apenas mordomos, ó Pai. Quantos compram um carro e saem da igreja? Compra uma casa e sai da igreja. Orou tanto tempo, recebe um milagre e abandona aqui o abençoador. Como fizeram os leprosos, os 10, os 9 leprosos. Só um voltou para agradecer. Então nessa noite o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa que nos ouve, Pai, de maneira que possa haver gratidão. Que você possa reconhecer, Pai, seu estado miserável. E possa entender que é preciso se submeter à sua vontade. Porque se nós não nos submetemos à sua vontade, não colheremos o que o Senhor tem para cada um de nós. Sua palavra nos diz em Mateus 6,33, e buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Então nessa noite, Pai, derrama do teu Shekinah, da tua graça, alcança agora o coração do meu irmão, da minha irmã, toma nas suas mãos cada vida dos irmãos que estão nessa live, que vão assistir posteriormente, visita nessa noite, glorifica, Pai, o teu nome em cada situação, por maior que seja o problema, por maior que seja a adversidade, Senhor, visita nessa noite. Essa pessoa que talvez não saiba, Pai, não tenha vontade de se quebrantar, porque está magoado, ferido, ferida. E a tua palavra diz em Provérbio que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um coração ofendido. Mas nesta noite, essa pessoa resolveu abrir o coração, entregar o controle nas suas mãos do Espírito Santo. Então socorre essa vida agora. Onde quer que esteja essa pessoa, Pai, no Brasil ou fora do Brasil, estamos missionários agora, pastores, estamos aquele povo ali no Rio Grande do Sul, Pai, que teve aquela situação de enchente, perda de famílias, casas, bens, materiais, animais, fazendas, máquinas, carros. Senhor, toma nas suas mãos, entra com graça, com cura naquele lugar, desperta aquela população para o que o Senhor tem reservado para aquele lugar, porque eu creio, Pai, que surgirá um Rio Grande do Sul novo, temente ao Senhor, produtivo, mais ainda, e ali eu creio que serão levantados vários profetas do Senhor, porque há algo de especial no Sul. Os alimentos vêm dali, maquinários, carne bovina e outras coisas mais vêm dali. Então, Pai, abençoa de uma maneira tremenda o Sul. Toma as autoridades ali. Pai, repreende toda a anarquia do inferno. Lança por terra ali, Senhor, as competições malignas. Aqueles que pensam em usufruir lucro agora nessa desgraça, Senhor. Lucros na desgraça. Pai, toma nas suas mãos e abençoa o Rio Grande do Sul e cada um dos 27 estados do Brasil. Eu entrego nas suas mãos a capital em Brasília. Coloca um anjo com umas pás embaixo nas mãos naquele lugar, que os demônios batam em retirada, caem por terra, cura, Senhor, a nossa nação, que o teu palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nessa noite toma nas suas mãos cada família aqui nessa noite representada, os que estão na live e aqueles que entrarão, visita nessa noite aqueles lares que passam por incompatibilidade, que não há mais conversação, não há mais perdão, não se alimentam juntos, não saem juntos,
Não, casais não dão as mãos para sair, não oram um pelo outro. Senhor, tem misericórdia, entra com graça nesse casamento nessa noite. Derrama do teu poder, Senhor. Cura esse ambiente familiar. Relacionamento de pais com filhos, filhos com os pais. Toma nas suas mãos, que possa olhar olhos nos olhos, ó Deus, que haja cura nessa noite, até aqueles que estão com documentação já em fase de litígio, separação, Senhor, opera um milagre, Deus, há tempo ainda de curar esse casamento. Toma nas suas mãos aqueles que partiram para o lado das drogas, das bebidas, assim como eu um dia fui. Opera um milagre nessas vidas de cura. Aquele que agora pensa em suicidar-se para dar cabo da vida, pensando que a resposta para o sofrimento. Não entende que há um processo, há um propósito, Senhor. Toma nas suas mãos, entra com graça, socorre essa pessoa agora. Assim como aquela madrugada de 80, 1º de março, que eu fui baleado na rua e fiquei ali 1h30 naquela poça de sangue, alguém me socorreu. Eu fiquei 8 meses no hospital. Senhor, nessa hora, socorre também esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, onde quer que ela esteja agora ameaçada de morte, até se sofrer um acidente, Pai, glorifica ali o teu nome, Senhor. Toma nas suas mãos. Toma nas suas mãos. Essa criança, esse jovem talvez esteja sofrendo bullying na escola, no meio dos amigos, não é aceito pelo grupo, ó Deus. Pai, derrama da tua graça sobre isso. Como é difícil hoje em dia criar filhos, ó Pai, em toda parte do mundo, Senhor, com essa ideia maligna que tem surgido aí para atrapalhar, para destruir jovens e crianças. Toma nas suas mãos, Deus, opera um milagre nessa noite. Essa pessoa no leito de enfermidade, Senhor, talvez na eutanásia, pessoa passando por dificuldade nessa noite, Deus, envia um anjo de guerra do Senhor, visita os nossos lares agora, o lar de cada irmão que está nessa live, que vai entrar, envia um anjo de guerra nessa hora para visitar, para batalhar, Senhor, para batalhar agora as nossas guerras, perdoa os nossos pecados, a maldade do nosso coração, e opera um milagre agora segundo a tua misericórdia, Senhor, dá livramento, coloca muros de fogo guardando as nossas residências nesse momento, desse irmão, dessa irmã que nos ouve. Toma os ministérios em suas mãos, Pai, abre os olhos dos pastores, dá entendimento, sabedoria, Senhor, discernimento espiritual. Toma também os desviados, traz de volta para a tua presença, que desviado que está ouvindo essa live agora, sinta um toque do Senhor aí onde quer que ele esteja, neste momento, ó Deus. Entrego nas suas mãos, tão cego, aleijado, Senhor, opera um milagre agora, ressuscita até mortos para a tua glória nesse momento, mas opera um milagre, Senhor, porque a tua palavra diz que os sinais hão de seguir os que creem, nós cremos que o Senhor é a resposta fiel no momento de angústia, Senhor. Então assim, nessa noite, eu entrego nas suas mãos, pedido de oração como esse que está aqui sobre a mesa agora, fotografia dos irmãos e vidas, nomes, pedido de oração, chave de casa, documento, telefone com seus contatos, toma todos em suas mãos, desse irmão, dessa irmã que apresenta agora algo diante do Senhor, glorifica o teu nome e marca com milagre essas vidas. Senhor, eu profetizo pela fé que eu verei testemunho de cura nessa live, Deus. Assim como dias atrás, aquela irmã deu aquele testemunho maravilhoso, ó Deus, daquela bênção, Senhor. Pai, toma nas suas mãos cada vida que está agora com uma necessidade e colocou diante do Senhor. E a tua palavra diz que aqueles que vêm a mim, de maneira alguma lançarei fora. A sua palavra diz, batei, batei, abrir-se-vos-á, pedi, pedi, dar-se-vos-á. O Senhor diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nessa noite, entrego nas suas mãos cada um desses irmãos, Israel Simão, a irmã Áurea Tavares, abençoa nossa missionária Carmen, os irmãos que já passaram, os que ainda assistirão essa live, onde quer que eles estejam, manifesta o teu poder, Pai, entra com graça. Envia alguém contra essa pessoa que precisa de uma resposta do Senhor, Pai. Alguém precisa de um outro alguém que seja canal de bênção, assim como foi Rei Assuero para o povo judeu. Pai, que envia agora alguém, assim como Mardoqueu precisou que alguém de madrugada lesse o livro de crônica e ali ele foi honrado. Pai, que se preciso for, tira o sono de juízo, de autoridade, de pessoas que vão responder à vida do meu irmão, da minha irmã, as causas, processo na justiça, porta de emprego, Senhor, honra, bênção para as microempresas, portas que pareciam que iam fechar. Eu declaro que esse ato maligno caído por terra, que haja prosperidade, resposta do céu agora. Manifeste o teu poder sobre cada vida, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Pai, e nós descansamos nas suas promessas. E neste momento nós entregamos nas tuas mãos cada pedido, cada nome, cada família, cada situação apresentada ao Senhor.
coloco diante do teu altar e pela fé eu te agradeço, crendo na tua fidelidade e na tua resposta. Não porque mereçamos, por sua misericórdia, Senhor. Assim eu creio, assim eu profetizo e pela fé eu já te agradeço, Pai. No nome santo de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu louvo a Deus por sua vida. E você está compartilhando esses minutos conosco aqui nessa live. E assim permitindo o Senhor, estaremos amanhã e depois quinta-feira, se o Senhor nos permitir, buscando a face do Senhor. Se você tiver algum nome, pode estar colocando aí, escrevendo na nossa página, algum pedido especial. Se quiser, manda para o nosso message, se for uma coisa particular sua, você manda para o nosso message. Estaremos como sábio para o monte, queimando, orando ali. E Deus confirmando a bênção na sua vida. É um prazer muito grande, irmão, ter você como amigo e irmão, como companheiro de oração. Deus abençoe tremendamente. Tenha uma noite de sono reparador. Que o Senhor venha te dar sonos do Senhor, resposta do céu para a sua vida nessa noite de sono. E que você possa deixar o Espírito Santo completar na sua história, na sua trajetória, aquilo que ele já começou. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu me despeço dizendo, Shalom Adonai. Noite de bênção, noite de graça, noite de favor de Deus, em nome de Jesus. Forte abraço.